Então, gente, vamos continuar aqui no mesmo link, vamos continuar aqui ao vivo, sendo no mesmo link essa parte da manhã. Já passando os recadinhos que na parte da tarde a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar o link, né? Depois do almoço a gente muda, mas vai ser no mesmo canal do YouTube, então a gente não vai sair desse canal, a gente vai se manter no canal do YouTube, mas tem que mudar o link porque, se eu não me engano, fica somente 4 horas no máximo, tá bom, gente? Então a gente vai continuar aqui o ciclo de palestras. Quem vai fazer as traduções agora na parte da tarde é o Bruno, a gente chama ele carinhosamente de Badri. Antes da gente continuar, eu gostaria de lembrar as lindas palavras que o Dr. Ram Dass falou durante a sua palestra, que é uma das ações e uma dos caminhos que a gente sempre tem que lembrar que nós, profissionais ou pessoas que queiram praticar ou estudar Ayurveda, devemos sempre seguir, que é a gentileza, a generosidade e a humildade, e ser sempre gratos pelo que nós estamos recebendo. Todos aqui estamos fazendo essas atividades como seva, que é chamado de um serviço desinteressado, é um serviço que a gente está se dedicando de coração e de alma para esse momento acontecer. É muito importante eu falar disso e lembrar vocês mais uma vez em relação a isso. Nós fazemos isso daqui de coração. Ninguém aqui está fazendo pensando em qualquer outra situação, porque a gente não teria colocado no YouTube de forma aberta para vocês. Nesse momento, quando a gente viu que realmente as nossas plataformas estavam não suportando o número enorme de pessoas, a gente não conseguiu nem avisar todo mundo por e-mail de tantas pessoas que se inscreveram. Mais uma vez aconteceu isso conosco, foi assim algumas atividades no passado, e na verdade a gente fica muito feliz por esse momento, porque a gente vê que tantas pessoas se interessam pelo Ayurveda, e a gente vê no momento, quando a gente ouve várias colocações no chat, quanto os brasileiros estão realmente precisando de uma palestra como do Dr. Ram Dass para falar sobre gentileza, para falar sobre generosidade e para falar de humildade. É nesse momento que a gente vê o quanto o Ayurveda é necessário no Brasil nesse momento. Então isso mostra para nós que nós estamos, sim, fazendo a coisa certa, sim, estamos fazendo a forma correta, que é levar o Ayurveda, porque as pessoas realmente estão precisando muito. Bom, continuando o ciclo de palestras, Badri, tá por aí já, meu querido? Hello, Dr. Paritosh, my friend. How are you? I'm good. How are you? Fine, fine. You listen? Perfect? Yes. Perfect. Perfect. Bruno, Badri, tá por aí? Deve estar chegando já. Ele deve estar chegando aí. Enquanto ele está chegando, eu vou dar o recadinho novamente, lembrando vocês que a gente vai mudar a live, né, na parte da tarde, vai continuar no canal do YouTube, tá, pessoal? Por favor, isso é bastante importante. Só que vai ter que mudar só, a gente vai entrar com uma outra live. Oi, Bruno. Oi, Badri. É Bruno, eu fico tão estranho, tô acostumado. Bom dia, querido, tudo bem? Bom, gente? Bom dia. Good morning, doctor. Bom dia, tudo bem? Bom, então a gente vai continuar aqui. É um prazer estar recebendo meu outro grande amigo, o Dr. Ram Dass é um grande amigo, a internet estava um pouco ruim, então a gente não conseguiu se comunicar direito, como vocês perceberam. Dr. Ram Dass, todos nós aqui estávamos assistindo ele, porque ele é um Vaidya tradicional, que se formou no Gurukula, então todos nós assistimos ele. E agora está recebendo o Dr. Paritosh, o Dr. Ram Dass explicar, ele estava representando o Vaidyagrama. We lost Eric. I guess yes. É só um minutinho, gente. Eu acho que o Eric já vai voltar. A internet caiu um minutinho. Mas vocês já perceberam que é normal nessas transmissões, né? Uma vez ou outra caiu um pouquinho, o som dá uma cortada. I think Eric's coming back right away.
I'll just check if he sent some message. Oh. Okay, doctor, actually we can start if you're ready, okay? Yeah, I'm ready, no problem. Eric? Yes. Eric has had some problem with his internet, so he might take some time to get back, ok? I'm just sharing my screen. Então a gente vai seguir mesmo... Ok, thank you. A gente vai seguir, o Eric já vai entrar daqui a pouco, gente. O Dr. Paritoshi vai compartilhar a tela dele. So can you see the screen? Not yet. I guess it's coming. Let me know when you Yes, now see. it's really coming. Yeah. Okay. Okay. Now we can see. Yes. Very good. So can we start? Yes. We'll do a small prayer. Então nós faremos uma pequena oração. Swaste prajabhya paripalayantam nyayena margena mahi mahisham go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshantu parjanyah bhumi sasyashalinihi desho ayam shobharahitah brahmana santu nirbhayah. This prayer is very important. Então essa oração é muito importante. It is because it talks about the wellness of the whole world. Porque essa oração se refere a desejar o bem-estar do mundo todo. It tells that we should walk on the path of justice and goodness. Sorry, doctor, could you just repeat this last part? It says that we should walk on the path of justice and goodness. Can you hear? I'm sorry, I lost this. I lost the phrase. Could you just repeat it, doctor? Really sorry. It says that we should walk in the path of justice and goodness. Ok. Então diz que nós devemos andar no caminho da justiça e do bem. Let our property and intellect be supported. E nós temos nossa propriedade do intelecto para permitir que nós façamos isso, né? Nós temos que usar o intelecto para isso. Let everybody in this world be happy, be comfortable. Então nós também estamos pedindo nessa oração que todo mundo, que todos neste mundo fiquem confortáveis, fiquem felizes. There should be proper rains and proper food in my land. Então também nós estamos pedindo nessa oração que haja chuvas de modo adequado, né? Que haja comida nas terras onde nós vivemos. There should not be any distress in my land. Que não haja nenhum tipo de dificuldade na terra onde eu vivo. And all the intellectuals are preserved, are protected. E que todos os intelectuais, todos que trabalham nessas áreas, sejam protegidos. So this prayer becomes very important because worldwide we are facing the problem of COVID. Então essa oração se torna muito importante nesse momento em que no mundo inteiro nós estamos enfrentando esse problema do Covid, por exemplo. See, Ayurveda is for everyone. Então veja, Ayurveda é para todo mundo. It provides a key to live disease-free. Então a Ayurveda fornece um modo de vida para que nós possamos estar livres de doenças. I'm just presenting few of my thoughts with you. I'm sharing few of my thoughts with you.
Então, ele hoje vai compartilhar alguns dos pensamentos alguns pensamentos dele conosco. It is important to know that how Ayurveda came into existence. Então, é importante saber como o Ayurveda veio a existir. It is believed that there was no disease on the earth. It was believed that there was no disease. Então, se acreditava que antigamente não havia doenças. And when, because of various reasons, few diseases appeared, E quando, devido a várias razões, algumas doenças começaram a surgir, the sages had a conference in the Himalayas. então os sábios fizeram uma conferência nos Himalaias. And then decided that what to do. E então, ali eles decidiram o que fazer. So the decision was taken to bring Ayurveda to the earth. Então, eles tomaram a decisão de trazer a Ayurveda para o mundo. So they asked their chosen one representative named Sage Bharadwaja to go and learn Ayurveda from Lord Indra. Então, eles nomearam um representante, que no caso era o sábio Bharadwaja, para ir aprender a Ayurveda com o senhor Indra. He learned from Indra and came back. Então, Bharadwaja aprendeu com Indra e voltou. And he taught the Ayurveda to various rishis. E ele depois ensinou a Ayurveda a vários rishis. Among them, there was two main schools were there. Entre eles, havia então duas escolas principais. One is Dhanvantari and another was Punarvasu Atreya. Então, uma delas era a linha de Dhanvantari e a outra de Punarvasu Atreya. Then they have taught to their shishyas or their students. E então eles ensinaram aos seus shishyas, ou seja, aos seus estudantes. When we read Charak Samhita, there is one reference comes where it says, quando nós lemos o Charaka Samhita, existe uma referência, uma citação que diz o seguinte: that Punarvasu Atreya has taught Ayurveda to his students. Então fala que Punarvasu Atreya ensinou a Ayurveda aos seus estudantes for the benefit of all living beings, Sarva Bhuta Anukampaya. Para o benefício de todos os seres vivos. So, when we see Ayurveda, it is not just for humans. Então, quando a gente vê sobre a Ayurveda, na verdade, não é só para os seres humanos. There are other types of Ayurveda which was known, like Hasti Ayurveda, which is Ayurveda for elephants. Então, há também outros tipos de Ayurveda que são conhecidos, como Hasti Ayurveda, que é a Ayurveda para os elefantes. Ashwa Ayurveda, Ayurveda for horses. Existe Ashwa Ayurveda, que é a Ayurveda para cavalos. Mriga Ayurveda, Ayurveda for other animals and domestic animals especially. Então tem Mriga Ayurveda, que é Ayurveda para outros animais, inclusive animais domésticos. And Vriksha Ayurveda, that is Ayurveda for plants. E também existe Vriksha Ayurveda, ou seja, Ayurveda para plantas. So as the definition of Ayurveda says, it is Ayurveda, it is knowledge of life. Então, como a própria definição de Ayurveda diz, é Ayurveda, ou seja, conhecimento sobre a vida. That means all kinds of life, not only humans. Isso significa todos os tipos de vida, e não só de humanos. These branches was very, very prominent once upon a time. Esses ramos já foram muito prominentes em outros tempos. Among this, Ayurveda for elephants are still practiced in Kerala, India. E entre eles, esse ramo do Ayurveda para elefantes ainda é praticado hoje em dia na Índia, no Kerala. Obviously, we are not doing Abhyanga to elephants. Obviamente, a gente não vai fazer Abhyanga para elefantes. So Ayurveda is universal and it is beyond time frame.
Então, o Ayurveda é universal e está além das limitações do tempo. It existed before us and will be there after us. Ele existia antes de nós e vai continuar existindo após nós. So the people who think that Ayurveda belongs to them, or they can validate Ayurveda, or they can do something about it, they are just fooling themselves. Então, as pessoas que pensam que o Ayurveda pertence a elas, né, e que elas podem usar o Ayurveda, assim, estão apenas se enganando. This is very important because it has existed for more than 5,000 years. Isso é muito importante porque o Ayurveda, na verdade, existe por há mais de 5.000 anos. And all the principles formulated then are even practical today. E todos os princípios formulados naquela época são práticos e utilizáveis ainda hoje. The fundamentals are not changed over thousands of years. Os fundamentos não mudaram através de todos esses milhares de anos. And we have to understand that when it has existed such a long time frame, E a gente tem que entender que, como algo que existe há tanto tempo, it also experienced various kinds of threats, various kinds of problems. por causa disso, dessa longa existência, ele também foi enfrentando várias ameaças à sua existência, vários problemas ao longo do caminho. But it sustained. Mas ele permaneceu. And its fundamental principles are applicable to each and every person on this planet. E os seus princípios fundamentais são aplicáveis a cada uma e a todas as pessoas nesse planeta. So, if you want to use Ayurveda in your own country, you are most welcome to do that. There's no problem. Então, se você quer aplicar a Ayurveda no seu próprio país, você é muito bem-vindo ou bem-vindo, não tem nenhum problema. So you have to utilize the fundamental principles and use whatever is available locally. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa pegar os princípios fundamentais e utilizar o que você tem disponível no local. So what is Ayurveda? Então, o que é a Ayurveda? The definition in Charak Samhita says, A definição no Charaka Samhita diz o seguinte: Hitahitam sukham dukkham ayustasya hitahitam manam cha tacha yatroktam ayurveda sauchyate. So it is a measurement of hitayu and ahitayu. Então, a Ayurveda é uma medida de Hita Ayu e Ahita Ayu. Similarly, sukhayu and dukhayu. Similarmente, Sukha Ayu e Dukha Ayu. And also what is good and bad for this ayu. E também o que é bom ou ruim para este Ayu. Ayu is combination of body, senses and mind. Body, senses, mind and soul. Ayu é a combinação do corpo, os sentidos, a mente e a alma. That is me and you. Isso é significativo para eu e para você, né? So it tells you that how to keep this everything in harmony, how to keep everything in balance, in equilibrium. Então, isso nos ensina como manter tudo isso em equilíbrio, em harmonia. So what is its purpose? Então, quais são os propósitos? So we say dharma, artha, kama and moksha. The ultimate aim for life is moksha. Então, nós falamos de Dharma, Artha, Kama e Moksha. O objetivo final da vida é Moksha. The Indian philosophy, we believe that we should go beyond the cycle of life and death. Então, a filosofia indiana diz que nós devemos ir além do ciclo de vida e morte. And it is only possible when you do the righteous thing, that is dharma. E isso só é possível quando você faz as coisas corretas, ou seja, Dharma. And it is only possible when you have proper ayu. E isso só é possível também quando você tem um ayu apropriado. We said ayu. So that is why Acharya Vagbhata tells in his book Ashtanga Hridaya.
E é por isso que o Acharya Vagbhata diz em seu livro Ashtanga Hridaya, Ayuh kamaya manena dharmartha sukha sadhanam ayurvedopashdesheshu videya paramadara. That for dharma and other works and other sukhas or other happiness, ayu is the most important thing. então ele diz que para Dharma e também para outras coisas, para outras sukhas, né, o Ayu é o que é mais importante. And that is why I say that ayurvedopadesheshu videya paramadara. Please follow the guidelines of Ayurveda with utmost respect. E por isso ele também diz, por favor, siga as recomendações do Ayurveda com o máximo respeito possível. So this explains that Ayurveda is not just some herbs or some panchakarma, but it is beyond. Então isso explica que a Ayurveda não é apenas algumas ervas e panchakarma. A Ayurveda está muito além de tudo isso. It is beyond just being a medical science. Então a Ayurveda está além de apenas uma ciência médica. So as we say that it is knowledge of life. Então, conforme nós dissemos que é um conhecimento da vida, it is about our life and all the lives existing around us. Ele está acima da nossa vida e também da vida de todos os outros seres e todos os outros seres que vivem entre nós. Ayurveda believes in foundation principles of Panchamahabhuta and Tridosha. O Ayurveda acredita em princípios fundacionais dos Panchamahabhutas e Tridosha. So there is a difference between science and Ayurveda. Então existe uma diferença entre ciência e Ayurveda. In science, you have an object and you try to open and look what is there inside. Em ciência, você tem um objeto, você tenta abrir esse objeto para olhar o que tem dentro dele. Like you have a matter, then you have element, from you have atom, then you have electrons, etc. Então, você tem, em um material, você tem as moléculas, aí você tenta ver os elementos, os átomos que constituem, você vê os elétrons e tudo mais. But what is beyond subatomic particles, we don't know yet. Mas aquilo que está além das partículas subatômicas, a gente ainda não sabe muito bem. In Indian philosophy, as well as Ayurveda, believes in the 5 fundamental principles. Então, na filosofia indiana, assim como no Ayurveda, se acredita nesses 5 princípios chamados 5 elementos, Mahabhutas. So which we call as Akasha or ether, Vayu or air, Agni or fire, Jala or water principle, Prithvi, the earth principle. E nós chamamos esses princípios de Akasha, ou éter, Vayu, ou ar, Agni, ou fogo, Jala, ou água, e Prithvi, ou terra. And we believe that they are connected with our sense organs. E nós acreditamos que eles estão conectados com os nossos órgãos dos sentidos. That is the reason that we have only 5 elements in the world, because we have only 5 senses to recognize them. Então, essa é a razão pela qual a gente só tem 5 elementos no mundo. É porque a gente só tem 5 sentidos para reconhecê-los. Respectively, they are connected with ears, skin, eyes, tongue, and nose. Então, respectivamente, eles estão conectados com as orelhas, Ears, a pele, skin, as orelhas, a pele, skin, eyes, os olhos, tongue, a língua and nose. e o nariz. So all the information you gain from the world is only through these 5 sense organs. Então, todas as informações que você obtém do mundo é sempre através, e é apenas através desses 5 órgãos. So essentially, everything in this world should be made up of only 5 things. Então, essencialmente, tudo nesse mundo deve ser feito a partir dessas 5 coisas básicas. Functionally, these 5 are represented as 3 doshas, that is Vata, Pitta and Kapha. Funcionalmente, esses 5 são representados como Tridosha, ou Vata, Pitta, Kapha. Akasha and Vayu makes Vata. Akasha e Vayu formam Vata. Agni and little amount of Jala makes Pitta. Agni e uma pequena quantidade de Jala formam Pitta.
and earth or Prithvi with Jala makes Kapha. E terra ou Prithvi com Jala formam Kapha. We believe in these two main principles. Então, nós acreditamos nesses princípios principais. Everything else explained in the Ayurveda is only expansion of this. Todo o resto do conhecimento da Ayurveda é nada além de uma expansão disso. In today's time, it is very important to understand what is health. Então, nesse momento, é muito importante entender o que é saúde. As WHO's definition says, health is not mere absence of disease, but it is complete physical, mental, and social well-being. Como a própria Organização Mundial da Saúde diz, a saúde não é a mera ausência de doença, mas é o completo bem-estar físico, mental e social. This is right? Can you see? Yes, that's it. Yes, thank you so much. Perfect. Okay. So, Ayurveda believes in the foundation principles of Panchamahabhuta and Tridosha. Então, a Ayurveda acredita nesses princípios fundadores de Panchamahabhuta e Tridosha. And then it describes about the Swastha. Então, ele descreve sobre Swastha, which is translated as health. que é traduzido como saúde. Okay, as WHO says, como a própria Organização Mundial da Saúde diz, that health is not mere absence of disease, but it is complete physical, mental, and social well-being. A saúde não é a mera ausência de doença, mas é um estado de bem-estar completamente, aliás, é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ayurveda goes a step further. O Ayurveda vai um passo além, where it says that it calls it as Swastha. Quando a gente define Swastha. Swastha is made up of two words, Swa and Astha. Swastha é feito de duas palavras, Swa e Astha. Swa means its own, and Astha, the person when his own natural state, it is called as Swastha. Então, quando a pessoa está em seu próprio estado natural, a gente está falando de Swastha, porque Swa é você mesmo e o Astha é esse estado, né? So for every single individual, his natural state is different from other. Então, para cada indivíduo, o seu estado natural é diferente do estado natural de outro indivíduo. It cannot be generalized. Isso não pode ser generalizado. Okay, and that is why it gives a definition. E é por isso que a gente tem essa definição. Where it says Samadosha, Samagnisha, Samadhatu Malakriya. There should be an equilibrium state of dosha, the Agni. É por isso que na definição de saúde de Ayurveda a gente tem essa ideia de um estado equilibrado de dosha, Agni. Agni is the digestive fire. Agni é o seu fogo digestivo. The next word, it is not death, it is dhatu. A próxima palavra tá escrito errado aqui, não é morte, tá? Não é death, é dhatu. That means tissues. Que significa os tecidos do corpo. And then proper excretion. Então, a excreção adequada. So there has to be equilibrium or balance of all the metabolic functions. Então tem que ter equilíbrio, né, entre todas as funções metabólicas. And then it should be happy state of your soul, sense organs and mind. E também, então, deveria ter um estado feliz da alma, dos órgãos dos sentidos e da mente. Okay. This happiness is very important. Essa felicidade é muito importante. Because if this triad is not happy, health cannot be achieved. Porque se não houver esse estado de felicidade, a saúde também não pode ser alcançada. Mind is very crucial. A mente é um fator muito crucial. Okay. It actually connects your soul and the sense organs. Porque, na verdade, ela conecta a alma com os órgãos dos sentidos. Okay. I don't know whether you know this. Since sometimes there's one video which is getting viral. Então, ele não sabe se a gente chegou a ver isso, mas
Algum tempo atrás, começou a viralizar um vídeo específico que ele vai explicar agora. It is about a person living in Varanasi. Esse vídeo era sobre uma pessoa vivendo em Varanasi. He is 123 years old to be claimed. Então, ele diz que ele tem 123 anos de idade. And he says, I am the most happy person in the world. E ele diz que ele se considera a pessoa mais feliz do mundo. No desire, no disease, no depression, no problem. Porque ele fala que ele não tem nenhum desejo, nenhuma doença, nada de depressão, nenhum problema. He has absolutely no issues. Então ele não tem nenhum problema, nenhuma questão. For health, happiness is the most important factor. Então, para a saúde, a felicidade é o fator mais importante. Okay? And that happiness should come from dharma, from righteous things. E essa felicidade deve vir a partir de dharma, ou seja, de coisas corretas. You cannot do wrong things and feel happy. No, it's not right. Você não pode fazer coisas erradas e ficar se sentindo feliz. Isso não está certo. So the balance is the key. Então, o equilíbrio é a chave. When there is a balance of doshas, that is vata, pitta, kapha, you will have the health. But if there is a disequilibrium, you will get the disease. Então, quando existe equilíbrio dos doshas, você vai ter saúde. Se tiver desequilíbrio, você vai ter doença. It is easy to say, but difficult to achieve. É fácil de dizer, mas é difícil de alcançar isso. Just like elephant standing on the ball. É assim como esse elefante tentando parar em cima da bolinha. So this mind, we are discussing, it is usually driven by desires. The mind is usually driven by Sorry, Dr. desires. We cut the audio. The mind is usually driven by desires. Thank you. Então, a mente, geralmente, é movida... Can you hear, Badri? Yes. Yes. We all know about three things. That is sattva, rajas, and tamas. Então, nós já ouvimos falar sobre essas três coisas, sattva, rajas e tamas. Okay. These are called as three gunas of mind. Essas são chamadas os três gunas da mente. The tamas and rajas are considered as the doshas of mind. Tamas e rajas são considerados os doshas da mente. So vata, pitta, and kapha are dosha for body. Rajas and tamas are dosha for mind. Então, vata, pitta, kapha são os doshas do corpo. Rajas e tamas são os doshas da mente. Okay. When they are in a good state, they do good to you. Quando eles estão em um estado bom, equilibrado, eles te fazem bem. It is not like that rajas and tamas are always bad. Não é assim como se rajas e tamas fossem sempre ruins, não é isso. For example, tamas is very important to get a good sleep. Por exemplo, tamas é muito importante para você poder ter um bom sono. So if it is in good state, it will give you good sleep. If it is increased, Então, it will cause you depression. Se ele estiver em bom estado, ele vai te dar um bom sono. Mas se ele estiver ele pode te dar depressão. So as you said, that mind is usually driven by desires. We usually have three desires. Então, quando a gente diz que a mente é geralmente movida pelos desejos, nós costumamos ter três desejos básicos. Number one is the desire for money, property, or luxury. O primeiro é o desejo por dinheiro, propriedades, luxo. Second conforto. is desire for long life, that is pranayashana. O segundo é o desejo pela vida longa, que é pranayashana. And then paralokeshana, desire for heaven after death. E o terceiro é paralokeshana, o desejo pelos céus após a morte. So basically we are very selfish.
Na verdade, tudo isso é meio egoísta, né? We want money, we want long life, and then after that we want heaven. Então a gente quer dinheiro, a gente quer vida longa, e depois da morte a gente ainda quer ir para o céu. Okay, this all should be possible with dharma. Isso tudo deveria ser possível, compatibilizado com Dharma. It is told in Ashtanga Hridaya Se diz no Ashtanga Hridaya that all the happiness, all the sukha, all the comfort que toda a felicidade, todo o sukha, todo o conforto, okay, it is not possible without dharma. então todo esse sukha, esse conforto, a felicidade não são possíveis sem Dharma. Dharma is not religion, it is righteous duties, righteous activities. Dharma não é religião, necessariamente. Dharma se refere a ações corretas, realizar as coisas corretamente. It says, Sukhartha sarva bhutanam mata sarva pravrittaya sukham chana vinat dharmat tasmat dharma paro bhavet. That is why the dharma is very, very important. Então é por isso que o Dharma é muito importante. After health, when we get the disease, Então, quando a gente tem doenças, usually it happens in the three manners. geralmente a doença surge por três caminhos, três maneiras pelas quais ela aparece. Asatmendriyartha samyoga, prajna pradha and parinam. Asatmendriyartha samyoga, prajnaparada e parinama. Asatmendriyartha samyoga means when you disrespect your sense organs. Asatmendriyartha samyoga significa quando você desrespeita os seus órgãos dos sentidos. Improper conjugation between your senses and sense objects. Então seria, por exemplo, uma conexão inadequada entre os órgãos dos sentidos e os objetos dos sentidos. Okay. For example, listening to loud music. Por exemplo, escutar música muito alta. Prajna pradha is like making careless choices, activities through mind, speech and body. Prajnaparada se refere a fazer escolhas descuidadas, atividades que tenham a ver com a mente, ou a fala, ou o corpo. If you do everything correctly also, variation in season, that is parinama, can cause you disease. E mesmo que você faça tudo isso corretamente, ainda existe variação nas estações, né? Os que a gente chama aqui de parinama, que também pode te causar doenças. So that is why it is important to deal with the triad of mind, body and spirit. Então é por isso que é importante lidar com essa tríade mente, corpo e espírito. Okay. Whatever we do in Ayurveda, which is very well known, like doing a massage or taking some medicines or using certain kind of food. Então aquilo que a gente faz no Ayurveda, que é muito conhecido, né, como fazer terapias com massagem, usar alguns remédios, usar alguns alimentos específicos. It is called as Yukti Vipashraya. Isso é chamado de Yukti Vyapashraya. Then controlling over the mind is called as Sattva Vajaya. Então, controle sobre a mente é chamado Sattva Vajaya. And for Atma, it is Daiva Vyapashraya. E para Atma é chamado Daiva Vyapashraya. Which includes various kinds of chantings or visiting religious places, etc. O que inclui, por exemplo, vários tipos de cantos, né, orações, visitas a lugares religiosos ou sagrados, e etc. So Ayurveda is for everyone and it actually covers all aspects of life. Então, a Ayurveda é para todo mundo. E, na verdade, a Ayurveda cobre todos os aspectos da vida. It specifically says that swastasya swasya rakshanam aturasya vikar prashanam,
we have to preserve the health of the healthy. Então, é dito especificamente que a gente tem que preservar a saúde daquela pessoa que está saudável. And then treat the diseased. If somebody gets a disease, we should treat the disease. E então, a gente também tem que, claro, tratar quem tem alguma doença. So this is very practical in today's context when everybody in the world is suffering from corona. Então, isso é muito prático no contexto atual, onde todo mundo está sofrendo com esse problema do corona. With no established treatment or medicine available, Que é um contexto no qual a gente não tem ainda, né, um tratamento bem estabelecido, disponível para todo mundo. it is important that we should preserve the health of the healthy. Então, é importante que nós tentemos preservar a saúde de quem está saudável. So various principles of Ayurveda can be used for this purpose. E então, vários princípios do Ayurveda podem ser usados para esse propósito. It is important for us to understand Sorry, is doctor, important. I lost this part. Yeah, it is important for us to understand. Can you hear? It is important for us to understand. It's important. It is important for us to understand Oh, great. É importante que nós entendamos that we can regulate our system through three steps. que nós podemos regular o nosso sistema, nossa saúde, através de 3 passos. Which is tools or keys to live disease-free. Que são ferramentas para viver livre de doenças. Number 1 is food or ahara. O primeiro, número 1, é comida ou ahara. This corona has given a chance to us to cook our own food. Então, esse corona nos deu uma chance de começar a cozinhar mais a nossa própria comida. So it ensures that you eat healthy. Então, isso garante que você coma de forma mais saudável. The food should be good for the person and according to his land. A comida deveria ser boa para aquela pessoa e também de acordo com o lugar onde ela vive, de acordo com a sua terra. We all know that in today's world, the good food is not available. There is a lot of genetically modified food. A gente sabe que no mundo de hoje a comida infelizmente não é disponível adequadamente para todo mundo. And many industrialized food comes with a lot of preservatives and chemicals. E também o que acontece é que muita comida industrializada vem conservante e produtos químicos que a gente não precisa na alimentação. So we have to look at what we eat. Ok. It is because we, being alive, are consuming another life to sustain our life. Então, o que acontece é que nós, sendo seres vivos, nós precisamos consumir outros seres vivos para manter a nossa vida. Okay. The second step is swapna, to have a good sleep, deep sleep. Então, o segundo item é swapna, ou seja, ter um bom sono. We actually ignore this aspect. We think that, okay, we are taking 7 or 8 hours of sleep, that is enough. Então, a gente costuma ignorar um pouco esse aspecto. A gente costuma pensar, eu já dormi 7 ou 8 horas, já tá tudo bem, já está suficiente. But when you sleep is also important. Mas, quando você vai dormir, também é importante. Okay.
It is because the night, if you sleep early and get up early, that is very good for the repair of your system. Então, é porque se você vai dormir cedo e acorda cedo, isso é muito bom para o reparo do seu sistema. But if you are awake in the night, it says that Ratrau Jagaranam Ruksham. It causes dryness. It can increase vata in your system. Mas, no entanto, se você fica acordado ou acordada de noite, né, vai dormir muito tarde, isso aumenta a secura no sistema e aumenta a vata. So if you are constantly sleeping late in the night, então, se você fica constantemente indo dormir tarde, you will end up in having various diseases of vata. Você vai acabar tendo várias doenças de vata. And then one fine day you'll find that, oh, I'm having this problem, but I have never done anything wrong. Então, um dia você vai acordar e falar assim, nossa, mas eu estou tendo esse problema, por que será? Eu nunca fiz nada errado. And the third aspect is the controlled indulgence or moderation in the sex. E o terceiro aspecto é a indulgência controlada, ou, em outras palavras, a moderação na prática sexual. Brahmacharya is wrongly understood as celibacy. Brahmacharya é erroneamente compreendido como celibato. If that is the case, and Ayurveda is there for thousands of years, the humans should be wiped out from this earth. Se fosse esse o caso, e, bom, considerando que o Ayurveda tem milhares de anos, então já era para os seres humanos estarem varridos da face da Terra. So this activity is only to have a good progeny, to have a proper offsprings. Então essa atividade, primariamente, é destinada a gerar uma boa progenie, in order to sustain the species. De modo a sustentar, a manter a espécie. Because we know that when the mother and father is healthy, then only you will get a healthy child. Porque nós também sabemos que é apenas quando a mãe e o pai estão saudáveis é que você vai conseguir ter uma criança também saudável. The health does not start when you are born. It starts before, at the time of conception itself. Então, a saúde não começa só quando você nasce. Ela começa muito antes, lá dentro da concepção. The health of the seeds that is from your mother and father. A saúde das sementes, ou seja, dos gametas que vêm da sua mãe e do seu pai. The nourishment during the pregnancy. A nutrição que ocorre durante a gestação. And all the activities which is done after the birth of the child. E todas as atividades que são feitas após o nascimento da criança is going to determine your health. It is going to determine your immunity. Tudo isso determina a sua saúde e a sua imunidade. These three words looks very simple, but it has a very deep relation in our day-to-day life. Essas três palavras, a princípio, parecem muito simples, mas elas têm profundas inter-relações na nossa vida cotidiana. So we have to preserve the health of the healthy and treat the diseased. Então, nós temos que preservar a saúde de quem está saudável e tratar quem está doente. And Ayurveda gives several suggestions for this. E o Ayurveda dá várias sugestões para isso. The first and foremost is how is your day? What you do from when you get up till you go to sleep. Então, a primeira sugestão e mais importante se refere a como você vive o seu dia, ou seja, as coisas que você faz desde que você acorda até você ir dormir. Which we call as Dinacharya. Isso nós chamamos Dinacharya. Dinacharya is meant for only swastha, only for healthy people. Dinacharya é feito para quem está swastha, para pessoas que estão saudáveis. In order to preserve the health. De modo a preservar a saúde. It has various suggestions: when to get up, what you should do, how to brush, how to
clean your tongue, how to take care of your nose and other sense organs. Então, existem várias sugestões relacionadas a isso, ou seja, sobre quando você acorda, o que você deve fazer, como você deve limpar a sua boca, como você deve limpar a sua língua, como cuidar do nariz, enfim, várias sugestões relacionadas à rotina. How to bath, how to eat, until you go and how to sleep. Então, como tomar banho, como comer, até que chegue a como dormir. All these things is been explained. Todas essas coisas são explicadas. The second thing, it's seasonal regime, that is called as Ritucharya. O segundo item é o regime sazonal, que nós chamamos Ritucharya. So every season is very specific, which brings changes in your surroundings. Cada estação é muito específica, o que traz mudanças no seu ambiente. When everything is changing around you, it is impossible that you will not get affected by it. Então, quando tudo ao seu redor está mudando, é impossível que você não seja afetado por aquilo. So you have to follow that seasonal regime. Então, você tem que seguir aquelas recomendações sazonais. And then there's something called as Roga Anutpadyan. That means it says that you should control or you should not control your urges, your natural urges. Então, existe esse Roga Anutpadanya, que significa que você não deveria controlar, suprimir as necessidades naturais do corpo. Like you want to belching, you want to yawn, or you want to sleep, you want to eat. You should not control all these urges. Por exemplo, se você quer bocejar, ou se você precisa arrotar, ou se você precisa dormir ou comer, você não deve ficar reprimindo essas necessidades. All the natural urges are promoted by Vayu. Todas as necessidades naturais são promovidas por Vayu. And if you stop, you are stopping that movement. E se você para, né, se você interrompe, você está interrompendo aquele momento, aquele momentum mesmo, aquele fluxo. Which can cause various diseases. Isso pode causar várias doenças. That is why this all should not be controlled. E é por isso que essas necessidades não deveriam ser suprimidas. And then there are suggestions how to behave, how we should live in the society. E então também existem sugestões sobre como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos viver em sociedade. Which is called as Sadvrita, Sadachara and Achara Rasayana. Isso é chamado Sadvrita, por exemplo. Sadachara and Achara Rasayana. Thank you. Sadachara e Achara, sorry? Ok. Achara Rasayana. Achara Rasayana. See, Rasayana is rejuvenation, right? Rasayana é rejuvenescimento, certo? Your proper behavior also can be a rejuvenation for you. Então, o seu comportamento adequado pode ser uma forma de rejuvenescimento para você. So it has given a long list of this thing. Então, existe uma longa lista dessas coisas. For example, you should always speak truth. You should not even think of violence. Por exemplo, as recomendações incluem que você deveria sempre falar a verdade, você não deveria nem pensar em atos violentos. Ghee and milk should be the part of your everyday food. Por exemplo, outra recomendação é que o ghee e o leite sejam parte da sua alimentação diária. So when I say this, I know that I will trigger a discussion where people say that dairy products should not be consumed. Então, ele sabe que quando ele fala esse tipo de coisa, ele pode estar disparando uma discussão sobre a questão de será que produtos derivados do leite devem mesmo ser consumidos ou não? So the way that we are getting products now are totally different what was there 2000 years before. Então, é claro que a forma como a gente obtém esses produtos hoje em dia é totalmente diferente de como esses produtos eram obtidos 2000 anos atrás. I'm only conveying what Ayurveda says. Então, ele está apenas transmitindo aquilo que o Ayurveda diz. And because of various reasons, our body does not
cope up with all our modern lifestyle. E por várias razões, o nosso corpo acaba não conseguindo lidar adequadamente com o nosso estilo de vida moderno. That is why we advise to do panchakarma, or we call it preventive panchakarma. E é por isso que nós também aconselhamos que se faça panchakarma, ou um panchakarma preventivo. Just like how you service your car, you should service your body. Da mesma forma que você serve o seu carro, você deveria servir o seu corpo. Because see, our modern life and Ayurveda, it's a very, very important combination. Então veja, quando a gente pensa em vida moderna e Ayurveda, essa é uma combinação muito importante. Modern life has created many problems. A vida moderna acabou criando muitos problemas. Like our lifestyle. Como o nosso estilo de vida. I need not to explain that how bad it is. Então ele não precisa nem explicar como é ruim o estilo de vida atual. Our food habits, impurity in the food. Os nossos hábitos alimentares, as impurezas contidas na comida. Various kinds of stress, professional, personal, emotional, etc. Vários tipos de estresse, profissional, emocional, pessoal, etc. Where is the space for happiness? Cadê o espaço para a felicidade? And then the most problematic, technology. E aí e o mais problemático, a tecnologia. Okay, so we are always involved. Our average time on screens can be anything from 2 hours to 7-8 hours a day. Então, o nosso tempo médio na frente de uma tela, né, pode variar de 2 horas até 7, 8 horas por dia, depende de pessoa, né? Sometimes much more. E às vezes muito mais. And then one thing what we are not realizing and we are getting troubled is it is too much of information. E então, uma outra coisa que às vezes a gente não percebe, mas que também nos perturba, é o excesso de informação. So anxiety is increasing the society because we have too much of information. Então a ansiedade aumenta na sociedade também porque a gente tem muito excesso de informação. Okay. You are living in a Brazil. How you are affected if something happens in India? Então, por exemplo, a gente vive no Brasil. De que forma que a gente está sendo afetado por algo que acontece lá na Índia? But we watch sensationalized breaking news. Mas aí a gente assiste notícias sensacionalistas. And we are all students of WhatsApp University. And we are all students of WhatsApp University. Ok. E nós somos todos estudantes da universidade do WhatsApp. So that means our mind is more close to the material things and we are drifting away from ourselves. Ou seja, isso significa que a nossa mente fica mais próxima dessas coisas materiais e a gente fica sendo levado para longe do nosso verdadeiro eu. We are more materialistic and less spiritual. A gente vai ficando mais materialista e menos espiritual. So this is very, very important. Então isso é uma questão muito importante. If your mind is more close to your spirit, your soul, se a sua mente está mais perto do seu espírito, da sua alma, you will be spiritual. Você vai ficar mais espiritualizado ou espiritualizado. And you will be away from the desires and attachments. E você vai conseguir se afastar um tanto dos seus desejos e apegos. This is something which is very, very special in Ayurveda. Isso é algo muito especial no Ayurveda. Because it is going to take care of your mind, body and soul completely. Porque isso toma conta do seu corpo, da sua mente e da sua alma completamente. In a nutshell, there are few suggestions. Então, em resumo, tem algumas sugestões. Number 1, eat on time, eat local, eat seasonal. Então, primeiro, coma no horário certo, coma alimentos locais e alimentos da estação. Do some physical activity every day. Anything. It can be yoga, it can be aerobics, it can be anything.
faça alguma atividade física todo dia. Pode ser qualquer coisa, pode ser yoga, pode ser exercício aeróbico, o que você quiser. Keep your all passages clean. Mantenha todas as suas passagens, todos os seus canais limpos. That means your eyes, your ears, your mouth, your tongue, your anus, your urethra, everything has to be clean. Então, isso significa seus olhos, seu nariz, a sua boca, as suas orelhas, o ânus, a uretra, tudo isso deve estar sempre limpo. Good, timely, and sufficient sleep is very, very, very important. Então, um sono suficiente e também no horário certo é muito, muito importante. This itself will help you to build up your good health. Só isso, por exemplo, já consegue te ajudar a manter, a construir a sua saúde boa. You should apply oil every day, possible, at least on your head, ears, and foot. Você deveria aplicar óleo no seu corpo todos os dias, pelo menos na cabeça, nas orelhas e nos pés. Follow Ayurveda principles, but follow your local tradition as well. Então, siga as recomendações do Ayurveda, os princípios do Ayurveda, mas também siga as suas tradições locais. Because that is going to determine your genetics is attached to that traditions. Porque isso vai determinar a conexão que a sua genética tem com essas tradições. Okay. Meditate, connect with yourself. Então, medite, conecte-se com você mesmo. Never control your natural urges. Nunca controle as necessidades naturais. Do control your greed, jealousy, hatred, attachment, and longing for others' property. Agora, coisas que você tem que controlar sim são a sua cobiça, a sua inveja, o ódio, o apego, né, e o desejo por coisas dos outros. You should take care of your sense organs. This is very, very important. Você deve cuidar dos seus órgãos dos sentidos, isso é muito, muito importante. And finally says, sense of imperfection is a disease. Apurna manyatam vyadhi karpanya dosha nidanabu. So if you are looking imperfection in everything, your life will become imperfect. Então, esse senso de imperfeição também é uma doença, é dito. Ou seja, se você fica procurando defeito em tudo, a sua vida também vai ser defeituosa. And most important suggestion is indulge snigdha in life. E a mais importante sugestão é use muito snigdha na vida. Unctuousness. Ou seja, untuosidade. So externally, internally, emotionally, by your speech, by the things you hear, everywhere snigdha should be there. Ou seja, externamente, internamente, emocionalmente, pelas coisas que você fala, em todos os lugares, essa untuosidade deve estar presente. It is just a lubrication. É só uma questão de lubrificação. Just like how you lubricate your car. Assim como você precisa lubrificar o carro. So when everything is lubricated, everything will move very smooth. It will flow. Então, quando tudo está lubrificado, tudo vai se mover de forma suave e agradável. If dryness is there will be friction. Se existe secura, vai haver fricção. So harmony of mind, body and soul is health. Então, a harmonia da mente, corpo e alma é saúde. To maintain health and to manage minor symptoms, everyone should know Ayurveda. Para manter a saúde e manejar sintomas suaves, todo mundo deveria conhecer o Ayurveda. And that is why we say we should grow with Ayurveda. E é por isso que nós costumamos dizer que a gente deveria crescer com a Ayurveda. Follow Ayurveda to live disease-free. Seguir a Ayurveda para viver livre de doenças. I want to emphasize again that Ayurveda is not just a medical science. Então ele quer enfatizar novamente que o Ayurveda não é simplesmente uma ciência médica. Ayurveda is for all and it has suggestion for all. A Ayurveda é para todo mundo e tem sugestões que servem para todo mundo. So to live disease-free, então, para viver livre de doenças,
it is important a person should follow proper food and regime. É importante que a pessoa siga um regime, né, de hábitos e de alimentos adequados, The food and activity which is good for him. usando a comida e as atividades que são boas para aquele indivíduo. And after that, it says you should have control on sense organs, Depois disso, também é dito que você deveria ter controle dos órgãos dos sentidos, a person do charity, fazer caridade, you should speak truth and be tolerant, você deve falar a verdade e ser tolerante, treat everybody equal, tratar a todas e todos como iguais, plan before doing anything, planejar antes de fazer qualquer coisa and respect the elders. e respeitar as pessoas mais velhas. So when all these things happens, Então, quando todas essas coisas acontecem, Ayurveda says bhavatya roga, then you don't have a disease. a Ayurveda diz que se você faz tudo isso, você não vai ter doenças. So it does not mean that you should stop washing your hands. Isso não quer dizer que você tenha que parar de lavar as mãos, But it is important to live disease free. mas é importante tentar viver livre de doenças, né? And that is why we pray, as it's said in Rig Veda, E é por isso que nós oramos, como é dito no Rig Veda, Ano Bhadra Kratavo Yantu Vishwataha. Let all the noble thoughts come to us from all the directions. que todos os pensamentos nobres venham até nós a partir de todas as direções. Obrigado. Obrigado. This is my contact. Esse é o contato do Yeah. Dr. Paritosh. Hello. Oh, I don't see nothing. Now I see. Hello, my friends. I come back here. Thank you so much for your lecture. I'll stop sharing just a minute. It's beautiful. But Então, o Eric está Yeah. agradecendo Oh, ele okay. pela Open palestra. every- Né? oh, sorry. Badri is here. Oh, okay. Yeah. Wow. Thank you so much, my friends. We don't have much time to open to questions. So sorry. Então, o Eric está agradecendo Very big muito delay. o Dr. Paritosh e explicando que a gente não vai ter muito tempo, infelizmente, para abrir para perguntas, por causa do atraso que a gente teve graças à tecnologia. But thank you so much. Thank you so much. Mas está agradecendo muito pela participação dele. Thank you. Welcome. Namaste. And And everybody thank you for waiting giving me you this opportunity soon to speak. in Brazil. Ele está agradecendo pela oportunidade Thank you, de falar thank you. também. I'm waiting you here in Brazil soon. I don't know how much time, no? Definitely. Então, o Eric disse que espera ele vir Thank you logo so pro much, Brasil. my Very friend. happy. Very happy. Thank you. I Thank think you, quickly thank you, should my go friend. to your You- next you session. wait- you And waiting. Thank you everybody for watching. And thank Ele you. está agradecendo todo mundo por assistir. Muito obrigado. Dr. Parta, you stay here. I put everybody together. Only friends here now. Parta? One minute. Pessoal, só aproveitando enquanto o Dr. Parta está chegando aqui, dando alguns recadinhos. Enquanto muitas pessoas estão mandando mensagem para nós em relação ao certificado de participação, etc, etc. Vou avisar vocês que, caso vocês queiram, vocês vão poder ter um certificado de participação. De acordo com como a gente abriu para o YouTube e tudo mais, para quem se inscreveu por e-mail, vocês vão estar recebendo um e-mail a partir de amanhã. A gente vai estar organizando isso, onde vai ter todos os detalhes como faz para vocês requererem o certificado de vocês, tá bom? Então, aguardem, né? Para quem é aluno do Naradeva, conhece bem o mantra que o Dr. Robert Svoboda costuma ensinar para a gente, e eu gosto muito de usar. É um mantra muito importante nesse momento, que é calma. Calma, que vocês estão vendo aqui, ó, a internet cai o programa,
aí a gente tá calmo, a gente vem, faz o outro link, sobe novamente, e assim sucessivamente a gente vai, aos pouquinhos, tudo vai acontecendo e tá funcionando normalmente. Deixa eu colocar o Dr. Partha Sarat. Hello, Partha? Hello. Partha, you listen me? Então a gente vai estar mandando para vocês o link de como vocês vão requerer o certificado de vocês. Hello. Agora, yes, now it's okay. Yeah. Hi. How are you, my Good. friend? Yeah, excellent. Thank you. Long time. Yeah, true. And the moment for the pandemic, everybody together on online program. Yeah, true, exactly. Very good. Paritoshi, thank you so much, my friend. So I will leave, and thank you very much for giving this opportunity. Yeah. I will be listening to you, Partha. Yes, please. Thank you. Take care. Thank Bye-bye. you. Thank you. Bye.